Semana no Congresso terá isenção do imposto de renda e negociação por anistia. Semana que promete muita conversa, hein, professor? Ô Flávio, que ano legislativo ruim esse nosso, hein? A gente tá num looping desde o início do ano, a gente não consegue sair desses assuntos, são os mesmos assuntos de sempre dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, e parece que a gente não tem muita força também parlamentar para fazer essa pauta andar, para efetivamente deixar essa pauta para trás e voltar às coisas que são importantes para o Brasil. A oposição acusa o projeto da isenção de ser eleitoreiro. E em boa medida, Flávio, ele é claro. É claro que o presidente Lula está pensando nos ganhos eleitorais dessa proposta para 2026. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é um bom projeto, especialmente para as pessoas que ganham até R$5.000 e para aquelas que ganham até 7.300, que você tem uma isenção total para quem ganha até 5.000 e tem uma isenção parcial para quem ganha até 7.300. Essa proposta deve passar, Flávio. Ela deve ser aprovada essa semana, está marcada a votação para 1º de outubro. Ninguém quer votar contra isso, porque ao mesmo tempo que isso dá votos, isso também tira, né? Quem vota contrário a isso vai perder votos de uma massa substancial, que são essas pessoas que seriam beneficiadas. Só que a oposição, viu, gente, isso eu apurei em primeira mão na sexta-feira, ela pretende tentar desidratar a proposta. Primeira forma de desidratar: que o projeto comece a valer a partir de 2027, ou seja, depois da eleição, né? Então não valeria antes da eleição, apenas para depois da eleição, a partir de janeiro de 2027. Em um outro grupo, é um grupo um pouco menor, pretende mudar as faixas de isenção e deixar a isenção para quem ganha acima de 10, aliás, para quem ganha abaixo de 10, que obviamente você diz assim, pô, seria melhor, mas isso tem uma queda de arrecadação, o governo não vai deixar passar, né? Aí o governo fica como malvado da história. Então veja hoje quais seriam os caminhos: ou botar para janeiro de 2027, ou tentar aumentar essa não tributação para quem ganha até 10.000. Só que aí você ferra as contas públicas de alguma forma, é o que dizem os analistas e é o que diz o governo. Então nós teremos ainda algum showzinho envolvendo essa proposta essa semana. E paralelo a isso, existe um grupo que ainda quer negociar anistia. Por quê, gente? Porque o deputado Paulinho, do Solidariedade, é aquele mesmo Paulinho, sindicalista, o Paulinho da Força Sindical, lembra dele? Ele é o relator da proposta. Ele pretendia apresentar um relatório hoje, Flávio, mas não vai sair. Por que não vai sair? Porque não tem acordo. Não tem acordo nem com o PT, nem com o PL, e alguns partidos sequer foram chamados para conversar. É o caso do PSD e do PCdoB. Então, esses 4 partidos, 2 não sabem nem qual é a proposta e outros 2 não concordam com o texto. Porque o texto fala em dosimetria, reduzir as penas. E a forma que o Paulinho encontrou de não desagradar o Supremo foi unir 2 crimes em um: a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ao invés de ser visto como 2 crimes, seria visto só com um, e as penas poderiam ser reduzidas entre 4 e 8 anos. Era o que o Paulinho estava tratando. Mas o PL não abre mão da anistia total e o PT acha concessão demais reduzir as penas a esse nível. Então tem um impasse. E por causa disso é muito provável, viu, gente, que a anistia fique para depois. Sabe por quê? Porque tem uma outra peça importante aí, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Alcolumbre está dizendo o seguinte: a chance de votar a anistia nos próximos dias é nula. Isso tem dito ter sido falado pelo próprio Davi Alcolumbre. Primeiro, porque não tem acordo. E segundo, porque existe um certo receio de boa parte dos deputados de que haja mais uma vez um clamor popular contra isso, como aconteceu na PEC da blindagem. Na PEC da blindagem, a gente não vai esquecer, muitos deputados tiveram aí o seu rostinho estampado em cartazes do Brasil inteiro, e isso para muitos deles não pegou bem, a ponto de alguns deles pedirem desculpa pela votação. Então é um tema que vai ser tratado com muito cuidado. E tanto a oposição quanto o governo entendem que não dá para colocar esse projeto em pauta sem saber qual vai ser o resultado. É preciso garantir um resultado mínimo que atenda aos 2 grupos, para que ninguém saia enfraquecido dessa proposta, inclusive para que ninguém saia enfraquecido do ponto de vista eleitoral, já que a eleição está batendo aí na porta. Enfim, PEC da isenção do imposto de renda, essa vai caminhar com possíveis ajustes na proposta. Já a PEC da anistia, por enquanto, sem acordo
e por enquanto sem data para tramitar. Olha, continuar acompanhando então, né? Essas discussões. E a gente nesse looping maldito. Pauta. A gente não sai dessa pauta. Essa pauta que não sai de pauta, né, professor? Não sai de pauta. Impressionante. Você viu outro dia um vereador lá de Camboriú que paulhou os assessores dele? Como é que é? O cara foi pra tribuna para ler um tal de vereador da Lan House lá, não sei o que lá. Flávio. Não sei como é que esse cara foi eleito também em Camboriú, mas o Brasil ele é de cada um, né? Começou a ler as indicações e ele não sabia o que estava lendo. Quem que escreveu isso aqui? O vereador, quem que escreveu isso aqui e falou um monte de palavrão lá. Tá louco, cara. Primeiro que ele escolheu mal os assessores, né? Não dá para entender como é que ele foi eleito. A primeira coisa é essa, né? Não dá para entender como é que ele foi eleito vereador em Camboriú. Tal de não sei o que da Lan House lá. Aí, não, Flávio, mas tem coisa ruim em todo lugar. Mas é o Brasil, tem o Brasil tá cheio dessas aberrações em todo lugar. Aí depois meteu o pau no assessor dele, porque o cara escreveu o texto errado, e pior ainda, ele não soube ler, não sabia o que estava lendo. Mas aí, olha, enfim, totalmente perdido, gente. Não leu o texto antes de ir para a tribuna. Não, é o tipo de vereador que a gente está elegendo aí. Que fiasco, infelizmente. Que vexame, que vergonha para o município de Camboriú ter um vereador com essa capacidade. Com essa eloquência ao contrário, né? O cara não consegue ler o que os caras escreveram e ainda critica a equipe dele diante do público, numa sessão gravada ao vivo e sendo transmitida em tempo real pela internet. Vai ser ruim assim lá longe. Ele é ruim com os outros e com os dele. Verdade. Pelo amor de Deus. Que é isso? Falou um monte de palavrão ainda lá. Que coisa, gente. Olha, virou piada, viu? O nosso querido Edson Copete está dizendo assim: que venha o dilúvio. Tem outro lá no Balneário que está sendo conhecido como o Tiririca do Balneário. Meu Deus. O presidente da Câmara já apelidou um vereador. O presidente da Câmara do Balneário já apelidou um vereador lá de Tiririca, porque o cara não sabe o que fala. Primeiro não conhece. Essa coisa de eleger uma pessoa pelo sobrenome, Flávio, é muito perigosa, né, cara? Complicado. As pessoas podem gostar bastante do presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro tem muitos méritos aí na presidência da República enquanto governou o país, mas, poxa, a gente elege aí o Renan, o 04 lá em Balneário, tá passando que vergonha, é motivo de piada em Balneário, né? É motivo de piada. Uma pena. Em todas as sessões, né? Sobrenome não quer dizer nada, né, Flávio? Normalmente, enfim, a gente torce para que o cara tenha ali boas características do seu pai, né? Guarde as coisas boas, pelo menos, melhore a genética da família. Eu sempre digo isso pros meus filhos. Meus filhos são melhores do que eu, graças a Deus. Não tenho dúvida nenhuma. Essa é a evolução natural, que deveria ser, pelo menos. Assim, né? Como os teus, né, Flávio Silva, são muito bem criados, melhores do que a gente, mas pô, lá tem proposta para mudar a avenida, para ativista, enfim, de direito, mas a avenida que está lá há 100 anos, enfim, tem essa nomenclatura. Acho que um vereador, um deputado que guia o seu mandato por dar nome para a rua tem que ser repensado.